Olá, meninos! Pronto para mais uma aula de matemática? E nessa aula nós vamos fazer uma continuação do conteúdo de estatística, tá certo? Só que dessa vez nós vamos olhar os dados e nós vamos perceber aqui quais dados matemáticos nós vamos encontrar nelas, tá certo? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, nesses dados estão o quê? Nossa querida Vitória de Santo Antão, tá certo? Então, nós vamos saber o que nesses dados? A área, certo? A área da nossa cidade, que está em aproximadamente 335.900 quilômetros quadrados, tá certo? E os habitantes? Os habitantes são aproximadamente 139.583 habitantes, tá certo? Então, olha, dentro de estatística, o que podemos demonstrar aí com esses dados, tá certo? Nós vamos pegar mais habitantes, esse crescimento populacional, e nós vamos compará-lo ao nosso país, tá certo? Ao Brasil. Então, o crescimento populacional em Vitória de Santo Antão, ele vem aumentando. Observe aí, tem uns tipos de cores aí. Um vermelho mais escuro, um vermelho mediano e tem uma corzinha mais clara, tá certo? Essas informações são no decorrer dos anos, tá certo? São dados de 1999 até 2016, tá certo? Então, no decorrer desses anos, observe esses dados. Observe só o nome de nossa querida cidade da Vitória, de Santo Antão. Então, na corzinha mais clara, ela era de aproximadamente um número de 0,85%, tá certo? Então, esse crescimento, ele não está em números, ele está em porcentagem. Esse número, ele aumentou ou ele diminuiu, gente? Observe na corzinha clara e no vermelho mais mediano. Esse crescimento, esse desenvolvimento, ele cresceu, tá certo? A população aumentou. E na corzinha mais escura, nesse vermelho mais escuro, ele também aumentou, tá certo? Então, nossa população está aumentando no decorrer dos anos, tá? Isso mostra o quê? Também uma chance de oportunidades. As pessoas veem oportunidades em nossas cidades. Então, essas pessoas, esse decorrer do crescimento, ele pode vir de onde? Ele pode ser de pessoas vindo de outros lugares para morar e trabalhar em nossa cidade e também do crescimento de nossas pessoas, tá certo? Gestantes, tá certo? Então, esses dados estão aumentando. Agora, em relação ao nosso país, esse crescimento, ele é comparativo? Esse crescimento é muito baixo em relação ao Brasil ou ele é muito alto em relação ao Brasil? Observe novamente o gráfico. Vejam os dados do Brasil. Então, vejam aí que tem as três cores. Essas três cores representam anos diferentes, tá certo? Então, a corzinha mais clara do crescimento populacional do Brasil, ela aumentou. Se você comparar ela, essa corzinha rosinha mais clara aí, com Vitória de Santo Antão, ela é maior. O vermelho mediano, ele está o quê? Ele está praticamente igual. E o vermelho, esse vermelho mais escuro, também. Então, o crescimento de nossa cidade e do Brasil, eles estão o quê? Semelhantes, tá certo? Os dados são parecidos, os dados estão muito próximos, tá certo? Então, mostra um desenvolvimento grande em nossa cidade, tá certo? Então, observamos o seguinte, gente. Qual o gráfico nós temos lá naqueles dados? Qual é o tipo de gráfico? O tipo de gráfico é o gráfico de colunas, tá certo? Por quê?
Porque aquele gráfico em pezinho, lembra do que eu disse da outra aula? Colunas, vamos lembrar de coluna da nossa casa, que sustenta o telhado, sustenta o peso da casa, tá certo? Da construção. E os dados que estão lá, são dados numéricos ou são dados percentuais? São dados em porcentagem, tá certo? A porcentagem do crescimento de nossa cidade. E agora uma pergunta, tá certo? Então vamos usar aqui um símbolo para representar quais os dados são maiores do crescimento, tá certo? Populacional. Quais os dados são maiores? O do Brasil ou da Vitória de Santo Antão? Isso. Então, o crescimento populacional maior é do Brasil. Então, qual sinal eu vou usar aqui? Vamos ver? Então, olha aí. O sinal que eu vou usar é maior para o Brasil, aberto para o nome Brasil, tá certo? Então, mesmo que sejam dados que se aproximam muito, nós vamos perceber isso, que os valores maiores são do nosso país, tá certo? Então, vamos ver um outro gráfico. E nesses gráficos, quem vai observar são vocês. O tipo de gráfico, o tipo de informação numérica, percentual, quem vai ser maior, quem vai ser menor, ou talvez até positivo e negativo. Vamos ver? Então, nós agora temos um gráfico comparativo de densidade demográfica, tá certo? Então, nós temos aí a densidade da nossa Vitória de Santo Antão e do Brasil. É um comparativo, tá certo? Então, quantas pessoas tem em nossa cidade por metro quadrado, tá certo? Então, as informações são dadas aí, ó, no decorrer do ano. Então, cada cor representa um ano, tá certo? E esse crescimento, ele foi aumentando, gente, ou foi diminuindo? Digam para mim. Isso, ele está aumentando, tá certo? Então, prova mais uma vez que o crescimento populacional de nossa cidade, ele só fez aumentar. Em relação ao nosso Brasil, se eu comparar, qual a densidade aí ficou maior? Do Brasil ou da nossa cidade? Isso, da nossa cidade. Por quê? Claro, Vitória de Santo Antão, o espaço dela comparado ao nosso Brasil é pequeno, tá certo? Nosso Brasil é imenso e muito rico em diversidade. Agora, observe o tipo de gráfico que está sendo representado aí com essas informações e os valores numéricos, tá certo? Essas informações são dadas em que forma? Observem e me respondam. Qual é o tipo de gráfico que vocês estão vendo aí? E quais os dados, quais as informações? São numéricas ou são percentuais? Olha a resposta, gente. Então, o gráfico continua sendo de colunas. E os valores, essas informações são dadas em números do crescimento demográfico. E a pergunta agora? Os dados, os maiores dados, são de quem? Do Brasil ou da Vitória de Santo Antão? No gráfico, os valores são dados maiores são da Vitória de Santo Antão, tá certo? Então, olha o sinalzinho maior aí para a nossa Vitória de Santo Antão, tá certo? Então, já dá para a gente entender direitinho aí onde colocar a posição do nosso sinal, tá certo? Maior que, menor que. E agora, para mais uma informação, vamos lá. Olha aí, que isso prova aumento populacional, crescimento econômico de nossa cidade. Esses dados são muito importantes para que a cidade consiga ter um planejamento e no futuro ter um desenvolvimento muito melhor, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança.
tá certo? Então, dando um maior suporte à nossa população. Então, nós temos dados estatísticos, matemáticos, que favorecem nosso dia a dia, que favorecem nossa cidade, nosso país. Então, mais uma vez, olha, provando nossa querida matemática, favorecendo o nosso dia a dia, estando presente em nosso dia a dia. Olha mais um gráfico. E esse gráfico? Que gráfico é esse? Vocês vão analisar, vocês que vão me dizer, tá certo? Então, olha aqui esse gráfico. Olhando esse gráfico, ele tem, são dois gráficos, né, na verdade, né? São dois gráficos. E um gráfico representa a natalidade, tá certo? O que é natalidade? Natalidade nada mais é do que os nascimentos, né, dos bebês e de forma saudável, tá certo? De forma que eles nasçam e consigam sobreviver, tá certo? Porque muitos bebês nascem, infelizmente, logo após o nascimento, eles acabam morrendo, tá? E outro dado, outro gráfico, é sobre a mortalidade, certo? Infantil. Aí os dados são de 0 a 5 anos, tá certo? Então, esses dados, eles são comparativos. Eles estão comparando o Brasil, Pernambuco e a nossa Vitória de Santo Antão. Agora, observem essas linhas no gráfico. Desse primeiro gráfico aqui, que é o da esperança de vida ao nascer, que é a natalidade, tá certo? Crianças que nascem e conseguem sobreviver, tá certo? Porque, infelizmente, algumas morrem. Então, vamos lá. Vejam, um dado aqui, ó, o azul é o do Brasil, o vermelho é o de Pernambuco e o verde é o da Vitória de Santo Antão. Esse gráfico, gente, ele está aumentando ou ele está diminuindo? Observe, compare para onde essa linha vai e observe o número. O número, ele tende a aumentar ou ele tende a diminuir? Respondam para mim. Muito bem, ele está aumentando. Então, ele era de 60, aproximadamente 60, foi aumentando para 66 até chegar em 71. Isso quer dizer que a esperança de vida do vitoriense está maior. Esperança de vida ao nascer, a natalidade. Então, cada vez mais, os nascimentos em nossa cidade, a esperança de vida está se perpetuando, tá certo? Isso mostra uma evolução na nossa saúde. Então, muito trabalho, muito esforço, fazendo com que a saúde de nossa cidade melhore, tá certo? E agora, o outro gráfico, o da mortalidade. Olha lá, ele começa lá em cima com 92. E ele está aumentando ou ele está diminuindo, gente? Diz para mim. Muito bem, ele está diminuindo. Mas diminuindo o quê? A mortalidade infantil. Isso quer dizer que cada vez mais crianças não estão morrendo ao nascer. Em que idade? De 0 a 5 anos. Mostra que, olha, então um gráfico se assemelha a outro, um gráfico confirma a informação do outro. Se a natalidade está maior, crianças nascem e conseguem sobreviver, isso mostra claramente que as crianças estão morrendo menos, tá certo? Provando um desenvolvimento de nossa saúde. Então, olha aí, gente. Então, os gráficos, a matemática, os dados, as pesquisas, mostrando tais informações para melhorar nossa saúde. Onde devemos melhorar? Qual o objetivo principal? A saúde, o bem-estar de nossa população. Tá
Tá vendo? Então, gente, vou fazer uma pergunta, tá? Uma não, eu vou fazer 3. Que gráfico é esse? É de coluna? É de linha? É de pizza? É de quê? Que gráfico é esse? Olha, esse gráfico é um gráfico de linhas. E os números? Vamos lá, vamos voltar lá. E os números aí? Está sendo representado como? De forma numérica? De forma percentual? Esses dados estão sendo informados de que forma? Observa. Muito bem, quem disse de forma numérica, tá certo? São os números de natalidade e de mortalidade. Aí eu vou fazer a última pergunta, tá certo, gente? Esses números, o de natalidade, que é o de crianças ao nascer, esse número está aumentando ou está diminuindo? Ele está aumentando, né? E o de mortalidade, ele estava lá em cima e diminuiu. Isso é um resultado positivo ou negativo para a nossa cidade? Me digam agora. Muito bem, isso é um resultado positivo, tá certo? Isso mostra o desenvolvimento da saúde dos vitorienses, tá certo? Então, olha que coisa boa. Saúde melhorando, automaticamente nossa educação também melhora. Por quê? Porque através da educação formamos grandes profissionais, tanto da saúde como, vou dizer aqui, de nossa segurança, tá certo? Então, tudo isso melhora nossa cidade, melhora o nosso país, tá certo? Então, meninos, tem que estudar, tem que fazer tarefa direitinho, tá certo? E tem que compreender tais informações, que essas informações, todas as informações que vocês têm na escola, são muito importantes para o nosso dia a dia, tá certo? Não só dia a dia, mas o desenvolvimento de nosso país, tá certo? Então, gente, muito obrigada por mais uma aula, por estar presente aqui comigo. E frase do dia para hoje: sorrisos bobos, uma mente tranquila e um coração cheio de paz. Então, meninos, beijinho e até nossa próxima aula. Tchau!